De qualquer forma. E o Sansão nasceu forte, né? O Sansão nasceu forte. Ela não deve ter bebido. Ela não bebeu. Ela seguiu a recomendação. Ela não deve ter bebido. Eu não sei a sequência do caso história, bíblico, mas de qualquer forma. Então, retardo mental, retardo de crescimento e as alterações faciais que aparecem logo ao nascimento e podem se acentuar na medida que o tempo for passando. Nós temos em torno de 4 a 6% das consumidoras crônicas, compulsivas, contínuas de álcool que podem dar à luz crianças que tenham essas características da síndrome. Ou seja, ela não aparece em todas as mulheres que bebem. Isso é importante acentuar. Claro. É uma porcentagem. Então, o melhor diagnóstico não beber para que isso não aconteça. Então, é 4 a 6% das mulheres compulsivas, bebedoras compulsivas. E o restante, o que acontece? Esses dados inteiros que eu comentei, retardo de crescimento e alterações faciais, podem não aparecer ao nascer, mas nós vamos ter outras consequências ao longo da vida. Quer dizer, na medida que a criança vai crescendo, ela pode não ter alteração facial nenhuma, mas ela pode ter dificuldades escolares, alterações de comportamento, déficit de atenção, hiperatividade, problemas sociais graves. Ao longo da vida. Mas durante a gravidez não é possível, depois que a gestante ingeriu álcool, não tem o que fazer. Depois, exatamente. Não tem o que fazer. Tem que pedir para não beber Pra mais, não beber na verdade, mais. Não, né? para de beber, mas se causou um mal, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, fazer. esse é outro grande problema da síndrome. Ela não tem cura. Então, isso que é importante. Não tem tratamento. A prevenção é a melhor Ela não medida. tem tratamento. A única solução... Doutor Herman, vamos mostrar agora as ilustrações. Vamos lá. O doutor Herman trouxe algumas ilustrações. Número 1, o que é isso? Aí nós estamos vendo uma criança normal. Ela tem um lábio superior e o lábio inferior proporcionais. Né? A grossura do lábio superior e do inferior são proporcionais. E acima do lábio superior você está vendo um sulco que delimita a metade esquerda da metade direita e logo acima do sulco as narinas e o nariz. Então essa é uma criança normal. Então vou mostrar na sequência como que se apresenta uma criança que pode ter a síndrome alcoólica fetal. Então aqui nós estamos vendo um lábio superior um pouquinho mais afilado que o inferior e um sulco quase inaparente, mas ainda está lá presente. Seguinte. Aqui também, nós temos já um lábio inferior bastante mais evidente do que o superior e o sulco só na metade inferior e a distância entre o lábio superior e as narinas está aumentando. Seguinte. Aqui quase apagamento do sulco interlabial, infranasal, não é? Esse sulco está se apagando, o lábio superior está se afilando, o lábio inferior se mantém na mesma grossura e a distância entre o nariz e a boca está aumentada. E, finalmente, o quadro da síndrome alcoólica fetal. A ausência, hipoplasia, ausência do sulco nasal ou filtro nasal, também é chamado de filtro. Essa depressão que todo mundo tem, que nós temos, né? Nossas mães não beberam na gravidez, você tem, o senhor também. Tem, a Camila também. E eu tenho, apesar do bigode. Mas então, nós temos um sulco chamado filtro nasal. E aí, no caso da síndrome alcoólica fetal, esta é uma característica das mais evidentes de uma criança com a síndrome alcoólica fetal. E vejam o lábio superior, bastante afilado em comparação com o lábio inferior. As narinas podem estar antivertidas. Nesse caso, não estão. Poderiam estar aparecendo as narinas, é como se você pudesse. O senhor mostrou vários estágios, e esses estágios diferenciados dependem da quantidade que a mãe bebeu? Depende. Ou seja, né, o quanto maior... É dose é dose dependente. É dose dependente. Tem ligação direta. Tem ligação direta com a dose. Respondendo à pergunta anterior do deputado Edson, se a mãe, a grávida, está tomando o seu álcool e ela recebe uma orientação, porque ela está grávida, não beba mais, e ela aceita essa orientação... Ela vai parar num estágio inicial. Ela pode parar num estágio inicial e não ter as consequências... Dá tempo de... Dá tempo, Agora a gente tem uma última ilustração que mostra o rostinho todo de uma criança. Vamos ver? Essa é uma ilustração muito interessante do ponto de vista de diagnóstico. Essa é uma criança, a face de uma criança, e ela... chama atenção, primeiro, pelo menor perímetro cefálico. Ela tem uma microcefalia, uma cabeça pequena, vamos dizer assim.
Então, é uma cabeça pequena. E vocês estão vendo, os globos oculares estão bastante separados um do outro. Não é? É como se de um houvesse olho uma para distância outro, de um né? olho para outro. E uma desproporção entre o tamanho dos olhos, que são pequenos, com o nariz. O nariz também é pequeno. E vejam lá as narinas, né? São antivertidas. Elas se mostram, as narinas estão Nariz aparentes. com a narina aparente. Como se fosse um narizinho mais arrebitado, é Um narizinho isso? mais arrebitado. Só que mais na asa do nariz, arrebitada. Na década de 80, nós fizemos um trabalho junto com o pessoal da Escola Paulista de Medicina e medimos nos recém-nascidos a fenda palpebral. Dá para ver do lado direito da criança, esquerdo nosso, que existe ali uma distância entre o canto do olho, o canto nasal, e a comissura externa do olho. Então, essa medida nós fizemos em recém-nascidos no Amparo Maternal em 1981, com a doutora Jandira Mazur. E ali nós pudemos mostrar que as crianças com suspeita da síndrome alcoólica fetal têm uma diminuição importante, menos do que o 10º percentil, uma diminuição importante da fenda palpebral. Então eu chamo a atenção, são várias características. Diminuição da fenda palpebral, hipertelorismo, a distância maior entre os olhos, o nariz pequeno, narinas antivertidas, ausência ou apagamento do sulco nasal, lábio superior afilado, microcefalia, a face está bem plana, ela não tem praticamente bochecha, é uma criança que não tem bochechas, e uma implantação baixa de orelhas. Porque, na verdade, doutor Hermann, se a mãe não assume que ela bebeu durante a gestação, o médico, né, que pegar uma criança com essas características, não tem mesmo como diagnosticar a doença. Vai achar que é algo genético, né? E não tem como detectar que foi uma síndrome alcoólica fetal, o que atrapalha estatísticas Certamente. e até a criação de políticas públicas para esse tipo de doença. Porque a gente... Qual a situação da doença em outros países, doutor Hermann? Ela é encarada de forma diferente do nosso? Bastante diferente. Não é? Nos Estados Unidos existem, eu não sei se são, se chegam a 50, mas existem muitos, em todos os estados americanos, existem associações, ONGs, organizações não governamentais, e a própria e o próprio Ministério da Saúde americano estimula muito e dá recursos muito grandes para o estudo e o desenvolvimento de políticas públicas da síndrome alcoólica fetal. Por quê? Porque as mulheres lá assumem mais que bebem? Não, não é mais. Ou porque existe uma conscientização existe com relação uma à doença? conscientização cultural a respeito do problema do álcool. Uma consciência maior disso. Uma consciência maior.